Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, o livro dos Salmos, Salmo de número 13. Salmo de número 13. Irei fazer a leitura. Convido os irmãos a acompanharem, olhar sobre o texto com fé, a palavra do nosso Deus que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Meus irmãos, se existe um inferno na terra, ele habita em um coração melancólico, disse um grande estudioso do século XVI, Robert Burton. Dante Alighieri, também um grande escritor, relata que em meio à jornada da vida, descobria-se em uma floresta escura. É como andar por um campo de flores mortas. Meu coração está vazio. A tristeza parece um pó que a tudo infiltra em nosso redor. A dor penetra tudo. Muitas vezes somos levados para o desejo de morte. É um pântano do desânimo. Noite escura da alma é um poema do século XVI, da pena do monge São João da Cruz, que ele narra a jornada, desde a sua morada carnal até a sua união com Deus, que é usado no cristianismo para se referir a esse momento de tristeza profunda, a esse momento de crise espiritual, uma metáfora do deserto árido que em algum momento atormenta as pessoas que trilham a vida cristã. Um puritano, escritor do Peregrino, John Bunyan, diz que sou agora homem desesperado, rejeitado, trancado nessa jaula de ferro onde não existe escape. Um outro autor, vivo ainda no nosso século, ele diz que sinto-me como se tivesse morrido há algumas semanas e o meu corpo ainda não tivesse sido descoberto. Parece que eu ando por um campo de flores mortas. A miríade de sentimentos, meus queridos, de pensamentos embutidos nessa palavra que invocam essa pergunta: por quê? Os puritanos falavam sobre essa noite da alma, esse momento onde nós não somente experimentamos, mas onde parece que Deus, por um breve momento, retira sua luz de seu servo. E sejamos honestos, queridos, nem sempre experimentamos uma vida como algo bem ordenado, a vida como algo bem arranjado, como algo bem alinhado. Em certos momentos, a desorientação, o caos, o desespero, a dor, a angústia, a melancolia descreve melhor as nossas vidas. Salmos como esse que nós lemos foram escritos para momentos como estes que estamos relatando. O que temos diante de nós é um salmo de lamento, e lamentos descrevem bem essa experiência de noite escura da alma. Salmos de lamento nos dão essa permissão, ou nos ensinam a deixarmos as nossas lágrimas fluírem. E é importante também notar que, mesmo em salmos de lamento como esse, apesar da nota inicial que muitas vezes é dominantemente triste, seu fim é tipicamente alegre. Um momento onde percebemos essas
canções de desorientação, que caminha da desolação, passa por uma súplica intensa e termina num confiante louvor pelas misericórdias do Senhor. Os versículos diante de nós mergulhamos nessas profundezas do desespero, para em seguida emergirmos através de uma bela confiança realizada pelo salmista. Todos nós, queridos, todos nós passamos por problemas. Certamente eles podem divergir em graus de intensidade e duração, mas a experiência da vida cristã, dessa jornada cristã, da peregrinação do povo de Deus, nem sempre nos conduz por terrenos fáceis. Parece que constantemente passamos por terrenos bem difíceis, onde a adversidade substitui a prosperidade, onde o caos substitui a ordem, onde o bem-estar dá lugar à aflição. Não é sem razão, então, que o Senhor nosso Deus nos deu salmos de lamento para momentos como esse. E Davi, o autor do nosso salmo, irá nos conduzir numa meditação. O rei Davi era um homem experimentado quando se fala a respeito de sofrimento. É a razão, inclusive, de que muitos dos salmos de lamento foram escritos por ele. Então esse servo do nosso Deus, esse nosso companheiro de caminhada cristã, tem muito a nos ensinar. Davi viveu num tempo perigoso ali no Oriente Próximo, guerras eram comuns, foi perseguido por Saul durante muitos anos, sofreu tentativas de usurpação do seu reino, e ainda poderíamos citar os problemas familiares experimentados por esse homem. Não é sem motivo que Davi foi forjado na adversidade, na tribulação, e é chamado homem segundo o coração de Deus. Um salmo escrito e entregue ao mestre de canto com a assinatura de Davi, conforme a gente lê nas Escrituras. Um salmo para ser cantado por nossos corações. A realidade é que, como povo de Deus, experimentaremos noites escuras da alma. Como povo de Deus, ou estamos experimentando, ou certamente em algum momento ela irá nos assediar. Porque experimentar tristeza profunda, melancolia profunda, não é incompatível com a fé cristã, quando temos diante de nós salmos como esse, registrados nas Sagradas Escrituras. O que fazer, então, quando esse dia chegar? A resposta é o tema do nosso sermão de hoje. Conselhos para enfrentar a noite escura da alma. Conselhos para enfrentar a noite escura da alma. E o salmista então diz que o primeiro conselho é: abra o seu coração na presença do Senhor. Veja o versículo 1 e 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Queridos, devemos expressar diante do Senhor realmente como nos sentimos. Devemos abrir o nosso coração na presença do Senhor. E abrir o coração na presença do Senhor não é uma reclamação rebelde, como aquela praticada pelos israelitas no decurso do deserto, quando murmuravam por causa de comida, por causa de bebida, chegando ao absurdo de sentir saudades das cebolas do Egito. Abrir o coração na presença do Senhor é expressar com honestidade, com sinceridade, com grande emoção, pensamentos ou gemidos e os sentimentos sobre tudo o que está passando dentro do nosso coração. O salmista aqui faz isso. Ele rasga o seu coração na presença do Senhor. Ele fala a respeito de tudo que tem sentido. E quais são essas palavras expressadas pelo salmista? Ele começa a dizer até quando, e a profundidade do seu desalento é tanta, que esse até quando percorre grande parte desses dois versículos, sendo uma expressão repetida 4 vezes, até quando? E então ele diz, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? O desespero é tamanho na vida do rei Davi, que ele acha que Deus se esqueceu dele. Não se esquecer como se tivesse tido um lapso de memória, mas esquecer no sentido da Escritura, que é Deus retirando a sua presença, Deus saindo da presença graciosa o rei Davi perdendo essa presença preciosa do rei, do Senhor.
A dor era tanta que leva Davi a questionar se Deus realmente havia retirado a sua bênção, havia esquecido das suas promessas, havia esquecido da sua aliança. Até quando ocultarás de mim o rosto? Essa expressão antropomórfica que justamente manifesta para nós uma forma, em forma humana ou como características humanas, como Deus se relaciona com o seu povo. A gente vê isso nas Escrituras, como lá no Êxodo, quando Deus diz que, olha, eu vou estender a mão sobre o Egito. Ou então, como em outros relatos dos Salmos, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. A bênção sacerdotal fala sobre isso, de Deus olhar para o seu povo, do rosto do Senhor se levantar para o seu povo, então trazer luz, trazer graça, abençoar. E o oposto disso, ter o rosto virado pelo Senhor, é ser esquecido, é alienação, é miséria. E até quando? Relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia. O salmista então perturbado dentro de si mesmo, uma perturbação que não envolve somente sentimentos, mas também a sua mente, a ponto de ele ficar ali, como diz aqui de certo modo uma tradução, tomando conselho consigo mesmo, sofrendo a partir desses próprios conselhos da sua própria cabeça. E a gente sabe como é que funciona isso. Quando a gente está triste, quando a gente está profundamente triste, a gente só pensa coisas ruins, a gente só é tomado por pensamentos negativos, a gente só é tomado por conselho da nossa própria mente que pioram a ruminação desses problemas por longos períodos. A mente parece que fica travada, emperrada, como se estivesse numa camisa de força. Não conseguimos nos concentrar em nada, a não ser em tristeza, desespero e, infelizmente, até pensamentos de tirar a própria vida. E o salmista diz que estava experimentando isso todos os dias, manhã, tarde e noite. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então não bastasse essa ocultação, essa percepção da ausência da presença de Deus, da ausência da bênção de Deus, ser dominado por pensamentos da sua própria cabeça, existem também inimigos, existem também pessoas assediando o rei Davi. E meus irmãos, não temos como saber aqui quais eram esses inimigos no momento que ele escreve esse salmo, mas certamente, quando a experiência de que Deus está distante de nós é real em nossas vidas, até o menor dos problemas se torna algo gigantesco e difícil de ser enfrentado. Queridos, chega a causar espanto como a duração do tempo ela é diferenciada dependendo ali da circunstância em que estamos experimentando. Quando estamos nos divertindo, fazendo algo que gostamos, o tempo voa. Quando estamos numa bela estrada, ensolarada, nosso rosto até brilha, tudo é motivo de riso durante a viagem. Mas quando estamos tristes, desanimados, parece que o tempo se arrasta, a estrada é chuvosa e cheia de buracos, nada é capaz de arrancar um sorriso do nosso rosto. E mais interessante também é quando nós estamos experimentando problemas e sabemos quando será o seu fim, de certo modo a gente tem até uma sensação ali de tranquilidade por saber que vai acabar. Mas queridos, quando enfrentamos problemas insuportáveis, que parecem que não têm fim, é angustiante. O grande pregador Charles Spurgeon diz que temos aqui diante de nós um salmo uivante, porque diante da tristeza profunda, da angústia profunda, às vezes a dor não encontra outro meio de ser expressado senão por um uivo. Portanto, somos convidados pelo Senhor, recebendo esse conselho da parte do rei Davi, para que quando viermos a experimentar, ou se estivermos experimentando uma grande aflição, uive, meu querido, diante do Senhor. Nos dias atuais, ainda experimentamos os mesmos sentimentos do rei, noites tenebrosas da alma, solidão, angústia, um poço que parece não ter fim,
abra o seu coração na presença do Senhor, expresse os seus sentimentos diante do Senhor, seja honesto com esse Deus que conhece o nosso coração e que sabe o que estamos sentindo. Não tenha vergonha, porque muitas vezes esse é o sentimento do povo de Deus, vergonha. Como assim eu falar que estou sentindo isso? Parece infidelidade da minha parte, parece falta de confiança no Senhor. Mas o rei Davi aqui nos convida a expressar realmente o que nós sentimos. Não dê, meus queridos, também nesses momentos de angústia, espaço aos seus próprios pensamentos. Não fique se torturando numa espiral de conselhos que só conduzem você a mais sofrimentos. Olhe para o Senhor Jesus, porque Ele também expressou palavras idênticas ao passar por um sofrimento intenso. Seu sofrimento na cruz o fez abrir os pulmões e em alta voz clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Até um homem sem pecado algum experimentou o sentimento de tristeza profunda e abandono da parte de Deus. E o que ele fez? Ele rasgou o seu coração na presença do Senhor. Ele uivou diante do Senhor. Por isso façamos o mesmo. Segundo conselho para enfrentar a noite escura da alma está ali no versículo 3 e 4. Suplique diante do Senhor. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Expresse o que realmente você também deseja. Atente para mim. Então, apesar desse sentimento de abandono da parte de Deus, Davi clama ao Senhor. Clama para que isso seja revertido. Examina, Senhor, considera, Senhor, as indagações que eu estou colocando diante de Ti. Não seja indiferente à minha pessoa, nem a situação que eu estou enfrentando. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação para o teu servo, porque se a ocultação, a sensação dessa ocultação traz tristeza, a certeza do olhar, dessa expressão de favor, é um renovo da parte do Senhor na vida do seu povo. Responde-me, Senhor Deus meu. Davi é insistente na sua petição. Meus queridos, nós devemos ser insistentes. Davi aqui anseia por uma resposta. Deus meu, não tenho a quem recorrer, ilumina-me os olhos. A doença, o cansaço, ou até a própria morte, é como apagar dos olhos, é como escurecimento dos olhos. Na Bíblia, essa experiência de angústia, falta de força, é exprimida muitas vezes por um olhar baixo, por um olhar escuro. No Salmo 38, versículo 10, fala sobre a luz dos olhos que se foram, porque as forças acabaram. Em 1 Samuel, no capítulo 14, fala a respeito de um momento em que o povo estava angustiado, e então Jonas dá a beber um favo de mel, e os olhos então do povo começam a brilhar, porque eles foram fortalecidos. Então a gente pode compreender essa petição de Davi como um pedido por fortalecimento, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, emocionalmente. Davi não queria desfalecer em sua crise. João Calvino diz que isso é o mesmo que soprar o fôlego da vida, porquanto o vigor da vida transparece principalmente aos olhos. Senhor, eu já me assemelho a um homem sem vida, me revigora. É o que o salmista aqui nos conduz e nos ensina a fazer. Não se regozijem os meus adversários, caso eu venha a vacilar. Porque, meus queridos, havia ali uma relação muito próxima entre o servo e o seu Deus naqueles tempos. Então, como Davi perder, Davi morrer, Davi fracassar, era como se próprio Deus tivesse fracassado. Lembrem da intercessão de Moisés, lá no Êxodo, quando ele dizia: olha, Senhor, se esse povo fracassar, falarão que o Senhor não cumpriu as tuas promessas. Então os ímpios têm prazer, meus queridos,
tem prazer em ver o povo do Senhor derrotado, tem prazer em ver o povo do Senhor fraquejar, tem prazer em ver o povo do Senhor triste e angustiado, porque eles olham e falam: cadê o seu Deus? E não é assim a experiência? Quando nós lidamos com pessoas ímpias à nossa volta, a oração do salmista tem esse apelo, esse teor de apelo urgente pelo favor divino, porque os nossos uivos não devem ficar unicamente nas nossas expressões de dor, mas caminhar em direção às súplicas intensas. E 3 imperativos guiam a súplica do salmista: olhar, responder, dar luz, porque é tudo o que nós precisamos da parte do Senhor aqui. Precisamos que Deus olhe para nós. Certamente, diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, vi a aflição do meu povo que está no Egito. Precisamos que o Senhor responda às nossas orações como um sinal dessa comunhão e desse relacionamento. Lá em Êxodo capítulo 2, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. E precisamos que Deus nos revigore, nos ilumine, nos dê luz. Nos momentos de noite escura da nossa alma, deveríamos correr em direção ao Senhor e fazer súplicas intensas, porque é assim que o Senhor Jesus nos convida a fazer, quando Ele diz que: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E o próprio Cristo também nos dá o seu próprio exemplo, quando o autor aos Hebreus diz no capítulo 5, versículo 7, que nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, suplique intensamente, meu querido, faça orações intensas. Mas eu reconheço que no momento da angústia profunda, às vezes as palavras falham, às vezes a dor, a tristeza, a angústia é tanta que faltam palavras para que venhamos a nos dirigir ao Senhor. Mas mesmo nesse momento tão difícil, como é relatado no Salmo 77, que tão perturbado estou que nem posso falar. Quando isso acontecer, não se esqueça que o Senhor também ouve os gemidos do seu Santo Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não esqueçamos que mais do que palavras, um discurso eloquente, os olhos do Senhor estão no coração do contrito e do quebrantado. Meus queridos, o rei Davi nos convida, no momento de tristeza profunda, a rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Nos convida a realizar súplicas intensas na presença do Senhor. E nos convida também, dando esse conselho, de adorar ao Senhor. Veja o versículo 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que resposta surpreendente temos diante de nós, de uma pessoa que está experimentando uma angústia profunda. Davi pela primeira vez se sente confiante, uma transição do medo para a confiança, e somente a graça do Senhor é capaz de fazer um coração envolto em lágrimas realizar uma declaração tão bela como essa. Por maior que fosse a pressão sobre o rei, agora ele estava confiante, transbordando de esperança, ele caminhando do questionamento para a convicção. E os comentaristas são unânimes em dizer que não é como se Davi já tivesse alcançado o livramento, mas a sua fé havia sido fortalecida, e ele, não mais sobrecarregado e não mais focado em suas circunstâncias e em suas dores, pôde clamar: eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia, eu confio no teu amor infalível, seria uma tradução da palavra do hebraico hesed. Ele se apega, meus queridos, a esse amor pactual de Deus,
Os olhos do salmista saem de si mesmo, das suas próprias circunstâncias, e se voltam para Deus, para o seu caráter, para o seu amor pactual, que pode ser testificado por meio da sua fidelidade às promessas da aliança. Um grande puritano chamado William Perkins diz que a base da nossa religião está nisto: acreditar em coisas que não são vistas nem sentidas, esperar acima de toda a esperança, e quando não há esperança, no extremo da aflição, crer que Deus nos ama. Regozija na tua salvação, é o que o salmista diz. O cuidado paternal de Deus conduz ele agora a olhar esse amor pactual e se concentrar as suas atenções no objeto da sua fé, que é o Senhor. Não é sem razão então que ele finaliza cantando ao Senhor. Não é sem razão então que ele agora então, sem mesmo experimentar o livramento, ele pode vir a reconhecer o Senhor, louvar o Senhor e reconhecer toda a bondade do Senhor para com a sua vida. Davi nos mostra que os servos do Senhor devem sempre olhar com antecipação ante os livramentos que Deus prepara para cada um de nós. O apóstolo Pedro ecoa esse mesmo ensino, quando ele diz que no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. A confiança no nosso Deus conduz Davi a se regozijar no Senhor e em sua salvação, exultando em louvores, conforme nós cantamos aqui: aleluia, aleluia. Teu amor, Senhor, esse teu amor infalível nos faz cantar. Um teólogo diz que é a fé se alegrando na tribulação e triunfando antes da vitória. É ou não é assim na nossa experiência de vida? Quando nós estamos acamados no leito do hospital, quando temos ali uma faísca de esperança, o nosso ânimo é alterado. O nosso ânimo, embora ainda acamados, é alterado e de certo modo ficamos mais animados, ficamos mais confiantes. Quando os médicos começam a dar boas notícias do tratamento, quando começam a, mesmo que a gente não saiba o dia da alta, o nosso semblante muda e ficamos mais alegres. E é isso que Davi está aqui experimentando. Davi não teve a sua circunstância de vida mudada, mas contemplar o Senhor, caráter do Senhor, faz o salmista exultar em alegria, porque o Senhor lhe tem feito muito bem. Perceber, meus queridos, os benefícios do nosso relacionamento com o Senhor muda tudo nas nossas vidas. Deve mudar a forma como enfrentamos a tristeza, deve mudar a forma como enfrentamos as circunstâncias desconfortáveis. Porque se o salmista começa com uma frase que revela um sentimento de abandono e esquecimento, ele termina adorando ao Senhor. Ele agora possui uma firme determinação de agir, não de acordo com o que sente, não de acordo com o que vê, mas de acordo com o que sabe a respeito de quem é o Deus da sua vida. Essa é uma fé operosa, ilustrada aqui para nós nessa noite. Não uma fé que busca ignorar a realidade, não uma fé que busca ignorar os sofrimentos na sua própria vida, fingindo que nada existe, mas uma fé que, ancorado, enraizado nas verdades sobre quem Deus é, consegue enfrentar as circunstâncias, consegue enfrentar a tristeza, consegue enfrentar adversidades, adorando ao Senhor nosso Deus. No meio do problema, meu querido, quando tudo parecer sem solução, quando o sentimento de solidão aflorar, não esqueçam de quem é o Senhor. Não esqueça que o Senhor não nos abandonou. Pelo contrário, Ele veio em carne, Ele veio em carne e habitou entre nós. Ele é Deus conosco, Emanuel. Esse Deus homem, sem pecado algum, sofreu angústias profundas, que sequer conseguimos imaginar. Logo Ele entende a nossa dor, logo Ele entende esse sofrimento que você está passando, por mais terrível que seja. E Ele sim,
na cruz do Calvário, de forma misteriosa que não sabemos como explicar. Ele provou do verdadeiro abandono da parte de Deus, da alienação, da maldição, do pecado que estava sobre ele. O seu pecado, o meu pecado, o pecado do povo de Deus. E ele fez isso para que nunca mais, nós que confiamos nele, nunca mais venhamos a experimentar a ocultação da face do Senhor. A gente pode até ter sensações, a gente pode ter até achismos, emoções que nos conduzem a achar que Deus nos abandonou. Mas ao olhar para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus, somos revigorados, pois sabemos que Deus é conosco. O seu Santo Espírito habita em nós e não há como Ele não olhar para nós com um rosto que brilha da sua glória, trazendo benefícios para a nossa alma. Que seja esse o nosso pensar nos terríveis dias que venhamos a enfrentar. O reformador Martim Lutero, a respeito desse salmo, ele diz que o estado no qual a esperança se desespera, mas ainda assim o desespero tem esperança. Como então enfrentar a noite escura da alma? Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Suplique intensamente na presença do Senhor e não deixe de adorar ao Senhor. E como o apóstolo Paulo nos disse, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Santo Espírito de Deus que habita em vós. Romanos 15, 23. Amém?